Estou recebendo aqui o Elivaldo Barbosa, mais uma vez de volta aqui no nosso estúdio. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde. Elivaldo Barbosa participa comigo de uma entrevista com a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Lília Martins. Ela fala a respeito da gestão que está se encerrando agora no dia 31 de dezembro. Ela presidiu, nesse último biênio, o Tribunal de Contas do Estado. Conselheira, presidente do TCE, Lília Martins, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, nesses últimos 2 anos, a senhora trabalhou, viveu um momento que o TCE jamais tinha vivido e espero jamais viva novamente, que é o meio de uma pandemia. Nesse período se fez decretos emergenciais, se precisou fazer investimentos usando o dinheiro público de maneira excepcional. Como é que a senhora define esse trabalho, esse momento diferente vivido pela senhora? Pois é, Joelson, na realidade, não foi diferente do mundo inteiro, sim, do planeta, melhor dizendo, mas assim, nós tivemos um ano de 2021 que tivemos inúmeras limitações ainda por conta da pandemia e tivemos condições de trabalhar mais efetivamente o ano de 2022. Mas isso não diminuiu a nossa vontade e nem o resultado do que nós gostaríamos de fazer. E acabamos conseguindo, né? Claro que com o auxílio de todos os demais membros do tribunal, os servidores do Tribunal de Contas, enfim, de todo um corpo, porque a presidente ela só lidera aquele momento. Na realidade, o corpo todo é que faz as coisas acontecerem. Então, nós intensificamos muito o trabalho do tribunal nesse ano. Trabalhamos um planejamento, dentro do planejamento que nós tínhamos, acompanhamos meta por meta, ou seja, monitoramos isso foi fundamental, você trabalhar com planejamento no tribunal, e atingimos índices que até hoje eu me pergunto como é que nós conseguimos, né? Com a boa vontade de todo mundo. Conseguimos números, assim, excelentes. Eu até estava observando, vocês tiveram uma redução de 70% do número de processos. Do número de estoque, exatamente. Nós tínhamos um estoque, logo que eu assumi, nós fizemos uma resolução para que fosse tomada algumas decisões para que esse número de processos fosse... Estoque, na prática, é processo que está parado. Antigos, processos mais antigos e tal, e que acaba, digamos assim, quando você ia resolver, quando você ia decidir os processos, ou seriam julgados, eles já não tinham mais a mesma efetividade que teriam caso fosse concomitante. Então, isso foi um momento importante que hoje nós trabalhamos basicamente, não só, mas muito com a concomitância no Tribunal de Contas. E, em função disso, Joelson, nós conseguimos reduzir a quantidade de prejuízo, porque o nosso órgão, ele faz a fiscalização, todo mundo sabe, cuida do erário público, mas nós temos várias formas de fiscalizar. Então, assim, não só fiscalizando para aplicar uma sanção, mas fiscalizando para prevenir. E isso foi o mais importante. Nesse momento, o que nós fizemos? Só para você ter uma ideia, de mais de 1.000 licitações verificadas, nós tivemos aí um aproveitamento, uma economia de mais de 300 milhões de reais. Isso falando em dados, eu acho que fica mais fácil da gente absorver, da população absorver. 300 milhões de reais. No mínimo 300 milhões em 1.000 licitações. Isso só em um trabalho concomitante. Para você ter uma ideia, nós fiscalizamos durante esses 2 anos aproximadamente mais de 4 bilhões de reais. Isso partindo de órgãos tanto do Estado quanto dos municípios. E em função disso, digamos, um aspecto específico da engenharia, um setor do tribunal, que é a engenharia, uma licitação só foi suspensa, foi cancelada, evitando um prejuízo de mais de 98 milhões. 98 milhões. Uma licitação específica. Não, eu não queria entrar no detalhe, por quê? Porque ela acabou não virando processo. A partir do momento que você detecta a tempo, ela não vira o processo, nós fazemos as determinações necessárias. Se o município, se o gestor se adequar às determinações do tribunal, então aquilo não virou processo, ele se adequou. É como se ninguém tivesse cometido o crime. Como se não tivesse cometido o crime, porque nesse momento, exatamente... Daí porque não seria justa a divulgação. A divulgação, entendi. Exatamente. Por conta disso é que nós não fazemos. Por exemplo, nós temos a DEFAN, aliás, a DEFAI, que é um órgão de fiscalização dos órgãos do Estado, uma só licitação
de 38 milhões, nós conseguimos economizar todo esse valor, tendo em vista a atuação imediata do Tribunal de Contas. Então, esse foi um dado importante da gestão e que, trabalhando de forma planejada, nós conseguimos evitar que muita coisa virasse processo. Isso implica em quê? Isso implica em custo do tribunal, porque evita que você desperdice tempo trabalhando coisas que já se passaram e até para você reaver. Mesmo através da imputação de débito, mesmo através de uma multa, que a multa é pessoal, é do próprio gestor, tudo isso demanda tempo, demanda burocracia e com certeza não chega da mesma forma como saiu dos cofres públicos. Então, é importante a atuação do tribunal nesse sentido. Presidente, e o que a senhora destaca para atingir essas metas que a senhora destaca aí também? Por exemplo, inovação tecnológica, base digital associada à qualificação dos auditores, dos técnicos, as inspeções em loco nos municípios. Que fatores estão relacionados a uma gestão com resultados tão positivos assim? Muito bem. É extremamente importante o seu questionamento. Queria dizer que hoje nós trabalhamos, a tecnologia da informação, ela veio para ficar, ela não é mais passada, ela não é presente, ela é futuro, ou seja, é tudo isso. Então, nós desenvolvemos situações importantes dentro da tecnologia da informação, modernizamos o nosso parque tecnológico, contratamos pessoas ou empresas que possam auxiliar o tribunal. Hoje em dia, tudo que você faz, ela tem um pouco da tecnologia. Ou tem um pouco, ou tem muito. É óbvio que a mão humana não precisa ainda, mas a tecnologia é fundamental. Então, desenvolvimento de sistemas, isso foi extremamente importante, aquisição de equipamentos, isso também. Então, tudo isso favoreceu, aliado à nossa capacitação. Que capacitação é essa? Porque uma das coisas que eu tive muito cuidado é uma preocupação, sempre que se vê no tribunal um processo, nunca são só papéis ou uma folha de papel ou está lá só no visor. Não. Aquilo existem pessoas por trás daquele processo, uma pessoa, duas, às vezes uma população inteira. Então, tudo isso foi um cuidado que essa presidência teve no julgamento desse processo. Então, o que é que nós fizemos? Eliminar aquela frieza. Exatamente. Na frieza da lei, você vê, você coloca ou tira tudo. Então, para sermos mais reais, assim, trabalhar de forma mais concreta, nós precisamos olhar atrás daquilo. E isso foi importantíssimo, a Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas. Nós temos uma escola lá extremamente atuante e fizemos inúmeras orientações, capacitações, qualificações, tanto dos servidores do Tribunal de Contas, quanto dos gestores de cada um dos órgãos que nós julgamos, do controle social, a população. Primeiro, de uma forma organizada, através dos conselhos, conselho de saúde, conselho de educação, etc. Pediam até para a gente, para dar essas capacitações. Vocês imaginam que tem conselhos aí, eles têm que fiscalizar a prestação de contas lá do seu município. Digamos, um conselho de educação, mais ou menos assim. Mas ele nem sabe como fiscalizar, porque tem, às vezes, alguns, né, eu não estou falando generalizando, mas nem sabe como fiscalizar o que é importante ou não. O tribunal orientou. É muito curioso a senhora falar isso, porque um outro assunto que estava trazendo incômodo no secretário de Educação, futuro secretário, o Washington Bandeira, era que muitos municípios sequer têm um conselho instalado. Exatamente. Então, você não tem como aplicar alguns recursos públicos. E o que a senhora está trazendo é um dado que complementa-se a isso. Além de muitos municípios que não têm, alguns que possuem não fazem a fiscalização como deve ser. E isso é importante porque, por exemplo, agora, por orientação do tribunal, muitos não tinham o plano municipal de educação. Então, pelo trabalho do tribunal de orientação, hoje 100% dos municípios piauienses dispõem, já nesse ano de 2022. Então, não tinha. Então, imagina você checar ou fiscalizar algo que fica só na teoria, do que se diz a lei, do que diz a Constituição, mas não tem. E os próprios, esses conselhos, existem alguns, infelizmente, ainda cartoriais, que são muito em função do gestor. O gestor coloca o nome de A, B ou C, e eles acabam não fiscalizando da forma adequada. Se eles têm esse conhecimento, essa capacitação, então isso foi uma coisa importante que o tribunal fez e que eu louvo, porque realmente nós nos aproximamos da sociedade e tivemos inúmeros depoimentos de escolas, de gestores de escolas mais específicos, de secretários municipais de educação, que nos fala da importância que foi isso para mudar a realidade. Porque, Joel, olha, Elivaldo, na realidade, o que o tribunal faz, muita gente sabe, mas não sei exatamente o que o Tribunal de Contas faz.
Talvez você nem precise saber exatamente o que o tribunal faz, mas você precisa sentir, a população precisa sentir lá na ponta o que o tribunal está fazendo, se mudou em alguma coisa a sua vida. E mudar a sua vida como? Melhorando as políticas públicas que são disponibilizadas, porque lá nós não decidimos a política pública, claro. Isso é óbvio, é do gestor. Mas hoje, inclusive com o nosso trabalho de fiscalização, nós já damos o nosso toque lá. Foi uma das coisas importantes. Já chegou o tempo de você fiscalizar só a legalidade ou a conformidade. O balanço financeiro, né? Pronto. Só isso. Está lá escrito, 2 mais 2 são 4, não deu certo isso aqui. Não. Então, hoje, muito mais do que fiscalizar essa legalidade, nós imaginamos que as políticas públicas têm que ser eficientes para que a população precisa. Então, digamos assim, é um gestor que quer construir uma obra X, ele dispõe disso, mas existem inúmeros problemas na cidade dele. Então, quando chega essa proposta lá para o Tribunal de Contas, a licitação, o tribunal já tem condições de avaliar. Isso é o mais importante para essa cidade. Então, assim, conversar com o gestor, orientar nesse sentido, digamos, aquele portal na cidade é muito bonito, mas de repente você tem demandas muito mais importantes. Festas, shows, contratos de banda. Exatamente. Então, tudo isso, às vezes, precisa de uma orientação. E, partindo disso, a gente parte de um princípio que nem todo gestor, poucos gestores, só têm má fé. Nós precisamos saber que existem gestores desinformados. Que mesmo, mas eu tenho toda uma legislação, mas talvez o seu controle interno não funcione muito bem e você não consegue. Se interpretar a lei, não é fácil. Agora, existe essa preocupação. Você já percebe uma mudança de cultura, que às vezes o município é penalizado até mesmo por não contrair recursos externos, por não ter uma equipe técnica adequada para aquele fim. Recorre, às vezes, terceirizado, a um custo elevado e tudo mais. O tribunal tem notado tem percebido essa tendência de mudança no comportamento do gestor? Sem dúvida. E, assim, nós começamos sempre pelo controle interno. Primeiro, o controle interno podia ser feito por qualquer pessoa, hoje não pode. Até pela uma emenda constitucional, o controle interno do município tem que ser feito por um servidor de carreira para que ele não se sinta, de alguma forma, constrangido a aceitar tudo que disse o papel, né? Então, esse é o primeiro dado e que é muito importante. E a senhora, o controle interno está instalado em todas as cidades hoje? Todas as cidades hoje têm controle interno, todas. Se não tiver, a primeira coisa, ele não tem a prestação de contas aprovada do tribunal. Então, todos os municípios do estado do Piauí têm que ter o seu controle interno. O nosso trabalho agora, a nossa batalha agora, é para que esse controle interno funcione adequadamente. Existe lá a função, controle interno, controlador interno, tem alguns nomes e tal, mas é importante que ele seja efetivo e que funcione. E funcione o quê? Orientando o gestor, assim, está errado ou não está legal, orienta e orienta bem. Então, esse é que é importante, o nosso desafio maior é fazer com que esses controles hoje funcionem. E assim, só para ter uma ideia, em termos de fiscalização, os avanços, aí você estava até perguntando naquela hora a respeito da tecnologia da informação, mas só lembrando que nesse ano, claro, nos dois, mas basicamente no último ano, nós fomos a 170 municípios fazer inspeções. Ou seja, nós somos 224, não conseguimos ir a todos, né, em função das limitações pela pandemia, mas somos a 170 municípios. E essas inspeções, elas foram frutos de orientação, ou de denúncias, de representações, de atos de registro, por algum motivo, ato de registro, ou algum motivo que o próprio tribunal detectou, que tinha dificuldades, etc. Então, você vai até o município e lá você se depara, às vezes, com uma outra situação até nem esperada, com o que lhe motivou a ir até lá. E agora, então, esse é um dado. E agora, presidente, a sua expectativa para a gestão do seu sucessor, já teve lá a posse mais solene, a administrativa só vai acontecer em janeiro, mas Kennedy de Barros, seu colega de plenário, será o seu sucessor na presidência do Tribunal de Contas do Estado. O tribunal vai ficar em excelentes mãos, né? Porque o conselheiro Kennedy, além de ser uma pessoa extremamente capacitada, atuante, ele tem uma experiência de uma gestão anterior. Então, nós estamos colocando nele, assim, tudo que nós pretendemos fazer anteriormente, que não foi possível, tendo em vista questões de tempo e etc., o conselheiro Kennedy vai conseguir fazer, claro, mas isso tudo é um processo, porque assim, o que ele vier a fazer, vai ter muito mais para fazer em seguida no próximo gestor, então, sem dúvida. Então, no caso dele, especificamente, as áreas serão mais trabalhadas. Hoje nós já trabalhamos especificamente educação, saúde, saneamento e segurança. São áreas
que nós já pontuamos e temos trabalhos específicos, inclusive com diretorias hoje. Mas ele vai ampliar, e isso é fundamental. A própria DEFAM e DEFAI, que existe até hoje, ela vai deixar de existir, porque agora vão ser áreas sensíveis. Então, nós vamos trabalhar todas as áreas sensíveis, tudo da educação, tanto a nível de Estado e município, não necessariamente separar os dois. E por aí vai. Então, o conselheiro Kennedy, ele está muito tranquilo em relação a isso. Nós tivemos uma interação, uma integração muito grande nesses nossos 2 anos. Com certeza teremos daqui para frente. Então, eu fico muito feliz e a cavaleiro no sentido de saber que, mais do que nunca, muito melhor do que eu, até ele vai ter que conseguir liderar esse tribunal. Presidente Lírio, eu vou falar agora de um assunto que ele talvez seja um ponto de interseção entre todos os tribunais de contas e tribunais de justiça, e qualquer composição de corte no Brasil, que é as especulações em torno de vacância ou de vagas para conselheiros. Agora mesmo, recentemente, começou-se a especular a possibilidade da aposentadoria do conselheiro Olavo. E aí começam aquelas questões, quem vai, quem ocupa, quem vai ficar na função. Esse tipo de especulação, ela atrapalha de algum modo a rotina do tribunal ou é algo que os integrantes de qualquer corte têm que estar prontos para encarar? Não, na realidade não atrapalha. Até porque o conselheiro Olavo, ele já vem há algum tempo manifestando esse desejo, etc. Ele já tem tempo de aposentadoria, né? Não seria uma aposentadoria compulsória, seria voluntária, porque ele não completou ainda o tempo que seria 75 anos. Então, ele pode se aposentar antes, desde que ele já tenha cumprido outros em relação a tempo e em relação à contribuição. Então, isso assim, tem sido conversado ao longo do tempo de uma forma muito mais a miúde agora, no final do ano. Né? Ele demonstrou essa vontade, mas assim, não formalizou absolutamente nada. Ele está muito tranquilo, nós estamos todos muito tranquilos, sabemos que caso realmente se efetive, o meu papel hoje é que ele, dando entrada, eu comunique à governadora atual da vontade dele de se aposentar, mas não tem nada ainda oficial. Ele tomou algumas precauções antes de fazer qualquer coisa, de consultar toda a parte burocrática do tribunal, a Fundação Piauí Previdência, que é quem vai realmente efetivar, e depois o tribunal só homologa ou não essa aposentadoria dele. Então, nós estamos aguardando. Assim, pode acontecer, mas pode também não acontecer. Não é nada que está previsto, não tem uma data, não tem um dia. Pode ser esse ano, pode ser no próximo, ou não pode ser nenhum dos dois até. Mas, claro que ele já demonstrou que está... eu acho que ele está um pouco cansado já já contribuiu muito com o Tribunal de Contas. Agora é uma vaga que cabe ao gestor estadual escolher o indicado ou indicar o que pretende? Se tem uma... É de competência da governadora ou do governador? Competência, sim. Então, assim, isso em termos... Porque elas são 7 integrantes do plenário, né? Seria ele solicitar, caso solicite, eu faço a comunicação para a governadora tem o nome, ou decide o nome, eu não sei se é um critério político dela, enfim, se for nessa atual gestão, e encaminha o nome para a Assembleia Legislativa. Tem prazos para isso? Não existe prazo. Mas a Assembleia Legislativa, ela aprova ou não, também, no sentido de que faz uma sabatina, é mais ou menos como se fosse uma sabatina. Normalmente não tem muito problema, porque essa é uma vaga do governador, né? E eu falo aqui a governadora, porque é a atual, a que eu também estou ligada politicamente nesse momento político até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, será uma outra situação, será um outro presidente do Tribunal de Contas, será um outro governador também. Mas o critério é o mesmo, o trâmite é o mesmo. E aí vai caber... E aí ele pode tanto apresentar isso agora e a senhora encaminhar, como ele pode começar o processo agora e ser sabatinado pelos deputados de outra legislatura? Pode, sem problema nenhum. Então, tudo isso é uma questão de... Assim, mas não recebemos nada, o conselheiro manifestou uma vontade em determinado momento, mas está tranquilo, ninguém está questionando, e muito menos ele. Entendi. É um processo muito tranquilo, para o tribunal muito tranquilo. O período agora é de recesso, né, inclusive? Esse que é o período de recesso, exatamente, nós estamos de recesso. Mas nós estamos com recesso suspenso, tem alguns conselheiros com recesso suspenso, muitos servidores que trabalham em áreas essenciais também estão com recesso suspenso, ou seja, o tribunal continua funcionando, só não está tendo, por enquanto, as sessões das câmaras, o plenário, mas as rotinas, sim. E eu não queria sair daqui sem eu não sei se nós já estamos encerrando, falar. Por favor, pode falar. Eu acho que tudo isso que eu falei agora, Joelson,
Elivaldo, é importante que se diga aqui para a população que o nosso Tribunal de Contas, ele evoluiu tanto em termos de transparência, e eu falo transparência, assim, não como um fim em si mesmo, mas a transparência ela é fundamental para o aprimoramento tanto do próprio tribunal quanto das políticas públicas que ele fiscaliza. E o nosso Tribunal de Contas hoje, de todas as mais de 7 mil instituições avaliadas, ele está entre as 362 que ganharam um selo diamante. Significa dizer, ele hoje tem mais de 98% de aprovação. A aprovação ele está no critério, ele atingiu mais de 98%, então hoje ele é selo diamante. No ano passado nós conseguimos o selo ouro e esse ano conseguimos o diamante. Então eu fico muito feliz com esse avanço, porque essa transparência, ela diz muito do que o tribunal fez e do que o tribunal pretende fazer ou continua fazendo. Isso para as suas ações, no geral, né, que são tantas, inúmeras, e você não consegue, num espaço como esse, dizer, mas é fundamental para que, partindo dessa transparência, ela possa fazer mais e melhor pela nossa sociedade. Eu quero agradecer a senhora, presidente Lilian Martins. Muito obrigado. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Lilian Martins. Muito obrigado. Aproveito para desejar um feliz ano novo para a senhora. Para todos nós, né? Muita luz, muita paz aí no ano que se inicia. E estarei, independente da presidência ou não, a gente está sempre às ordens, o Tribunal de Contas está sempre às ordens para estar respondendo e para estar mais junto daqueles que mais precisam dos serviços dele. Muito obrigado, conselheira. Eu que agradeço, obrigado. Então, todos um ótimo dia. Parabéns, muito obrigado, senhora. Obrigada.